O Espelho de Ethel, uma lenda dos confins da galáxia. Prólogo. Nos confins inexplorados da galáxia, onde a luz das estrelas se desvanecia em um véu de poeira cósmica e névoas multicoloridas, existia um sistema estelar esquecido, o Sistema Ethel. Em seu coração, orbitando uma estrela anã vermelha moribunda, estava o planeta Orin, um mundo de beleza melancólica e segredos ancestrais. Orin era um planeta de oceanos infinitos e continentes fragmentados, onde cidades em ruínas contavam histórias de uma civilização há muito desaparecida, os Orinath. Eles eram mestres da manipulação de energia e exploradores dimensionais, conhecidos por seus portais estelares que conectavam Orin a mundos distantes e realidades alternativas. Mas o orgulho dos Orinath se transformou em sua ruína. Em sua busca por conhecimento e poder, eles despertaram uma força adormecida no coração de Orin, a entidade, uma consciência cósmica poderosa e caótica que se alimentava de energia vital. A entidade devastou Orin, transformando suas cidades em túmulos e seus oceanos em turbilhões furiosos. Os Orinath, em um ato desesperado para conter a destruição que haviam desencadeado, criaram o Espelho de Ethel, um artefato capaz de aprisionar a entidade em uma dimensão paralela. O plano funcionou, mas a um custo terrível. Orin foi devastado. Seus sobreviventes espalhados pelos confins da galáxia. O Espelho de Ethel, escondido em um local secreto, tornou-se uma lenda sussurrada por entre as estrelas. Uma promessa de salvação e uma ameaça adormecida. Capítulo 1. A busca de Kylo. Séculos se passaram desde a queda de Orin. A história dos Orinath e da entidade se tornou uma lenda esquecida, contada apenas por estudiosos e místicos. Mas nos confins da orla exterior, um jovem chamado Kylo se apegava a essa lenda, pois ela era a chave para salvar seu povo e vingar sua família. Kylo era um jovem sensível à força, nascido no planeta desértico de Jakku. Sua família, descendentes de Orinath sobreviventes, preservava a história de seu povo e a lenda do Espelho de Ethel. Eles acreditavam que o espelho era a chave para restaurar Orin à sua antiga glória e derrotar a Primeira Ordem, que havia se tornado uma ameaça crescente na galáxia. Kylo cresceu ouvindo as histórias de seus ancestrais, seus corações cheios de esperança e saudade. Ele passava horas estudando os poucos artefatos Orinath que haviam sobrevivido à queda, seus dedos traçando os estranhos símbolos gravados em sua superfície. Uma noite, quando Kylo tinha apenas 12 anos, Jakku foi atacada pela Primeira Ordem. Kylo assistiu horrorizado, enquanto os soldados da Primeira Ordem, liderados pelo implacável Kylo Ren, invadiam sua vila, seus blasters disparando rajadas mortais de energia. Os pais de Kylo lutaram bravamente, mas foram mortos pelos soldados da Primeira Ordem. Kylo, escondido em um porão secreto, sentiu a morte de seus pais através da força, uma dor lancinante que o marcou para sempre. Antes de morrer, o pai de Kylo entregou a ele um medalhão de cristal, no interior do qual brilhava uma miniatura do Espelho de Ethel. "Encontre o espelho, Kylo", foram as últimas palavras de seu pai. "Restaure a glória de Orin, vingue-nos." Com o coração partido e consumido pela raiva, Kylo jurou encontrar o Espelho de Ethel e cumprir o último desejo de seu pai. Ele fugiu de Jakku, tornando-se um andarilho errante nos confins da orla exterior, guiado pela força e pela lenda de seus ancestrais. Capítulo 2. O encontro com a contrabandista. Anos se passaram. Kylo, agora com 19 anos, tornou-se um jovem habilidoso e independente. Ele havia aperfeiçoado suas habilidades com a força, aprendendo a usá-la para aumentar sua velocidade, agilidade e percepção. Ele também havia se tornado um exímio lutador corpo a corpo, capaz de se defender contra múltiplos oponentes. Kylo viajou por toda a orla exterior, ganhando a vida como caçador de recompensas e fazendo bicos como mecânico e piloto. Mas nunca se esqueceu de sua missão. Ele nunca parou de procurar informações sobre o Espelho de Ethel, interrogando viajantes, colecionadores e caçadores de relíquia. Um dia, enquanto estava em um bar decadente no planeta lixo de Lothal, Kylo ouviu uma conversa que chamou sua atenção. Dois contrabandistas, um humano corpulento chamado Jackson e uma Twi'lek de pele verde chamada Hera Syndulla, estavam discutindo sobre um artefato antigo que haviam encontrado nos destroços de uma nave espacial acidentada. "Dizem que ele tem o poder de abrir portais para outras dimensões", dizia Jackson, um brilho ganancioso em seus olhos. "Imagine a fortuna que poderíamos conseguir vendendo esse tesouro para o colecionador certo." "Parece perigoso", disse Hera, sua voz carregada de desconfiança.
Artefatos antigos como esse costumam vir acompanhados de maldições e guardiões mortais. Kylo se aproximou da mesa dos contrabandistas, seus olhos fixos no artefato que Jackson segurava nas mãos. Uma esfera de cristal, idêntica à miniatura em seu medalhão, no interior da qual brilhavam estrelas em miniatura. Posso dar uma olhada? Kylo perguntou, sua voz calma mas firme. Jackson olhou para Kylo com desdém, seus dedos apertando a esfera de cristal. E quem é você na fila do pão para me pedir algo assim? Ele rosnou, seus dentes caninos brilhando sob a luz bruxuleante do bar. Sou alguém que reconhece um objeto de valor quando vê um, respondeu Kylo, encarando o contrabandista sem medo. E posso garantir que esse artefato vale muito mais do que você imagina. Hera, que observava Kylo com atenção, notou o medalhão de cristal em seu pescoço. Ela reconheceu o símbolo gravado nele, a marca dos Orinath. Jackson, ela disse, sua voz baixa mas autoritária, deixe o garoto ver o artefato. Jackson, relutante, mas não querendo contrariar sua parceira, colocou a esfera de cristal sobre a mesa. Kylo a pegou com cuidado, seus dedos sentindo a superfície fria e lisa do cristal. Ele fechou os olhos, concentrando-se na energia que emanava do artefato. Era uma energia antiga e poderosa, repleta de potencial e perigo. Onde vocês encontraram isso? Kylo perguntou, ainda segurando a esfera de cristal. Não é da sua conta, garoto. Jackson respondeu impaciente. Agora, já chega de conversa. Quanto você oferece por essa belezinha? Não estou interessado em comprá-lo, Kylo disse, finalmente encontrando seu objetivo. Estou interessado em encontrá-lo. Hera estreitou os olhos entendendo o significado das palavras de Kylo. Você está procurando pelo espelho de Ethel, não está? Ela perguntou. Kylo olhou para Hera surpreso. Você conhece a lenda? Ele perguntou. Já ouvi histórias, respondeu Hera, evasiva. Histórias sobre um artefato poderoso capaz de abrir portais para outras dimensões e controlar uma energia inimaginável. Histórias sobre um planeta morto e uma civilização desaparecida. Não são apenas histórias. Kylo disse, sua voz firme e apaixonada. São reais, e eu preciso encontrar o espelho de Ethel. É a única maneira de salvar meu povo. Hera olhou para Kylo, seu olhar indecifrável. Ela podia sentir a determinação em sua voz, a paixão em seus olhos. Ela já havia conhecido muitos aventureiros em sua vida, mas havia algo diferente em Kylo. Algo que a intrigava e a fazia querer ajudá-lo. Tudo bem, Kylo, ela disse finalmente. Eu te ajudo a encontrar o espelho de Ethel. Jackson engasgou com sua bebida. Você está louca, Hera, ele exclamou. Vamos nos envolver em uma busca inútil por um artefato mítico. Deveríamos vender isso para o Império ou para a Resistência. Eles nos pagariam uma fortuna. Algumas coisas são mais importantes do que dinheiro, Jackson. Hera respondeu, seu tom firme. E eu acredito que Kylo está em uma missão importante. Ela se virou para Kylo, um sorriso desafiador em seus lábios. Então, o que está esperando? Ela perguntou, vamos encontrar esse espelho. Capítulo 3. O mapa estelar fragmentado. Kylo, Hera e Jackson. Apesar de sua relutância inicial, o contrabandista decidiu acompanhar a dupla, motivado pela promessa de aventura e, claro, por uma parte do tesouro que acreditava que encontrariam, partiram em uma jornada épica pela orla exterior em busca do espelho de Ethel. Sua nave, a Ghost, uma nave de transporte VC-100 Moshineth modificada, cortava o hiperespaço, deixando para trás um rastro de luz estelar. Kylo, guiado pelo mapa estelar fragmentado gravado no medalhão de cristal de seu pai, conduzia a busca. Ele passava horas debruçado sobre mapas estelares antigos, comparando-os com os símbolos crípticos do medalhão, tentando decifrar seu significado. Hera, com sua experiência como piloto e contrabandista, navegava pela Ghost através de rotas perigosas, evitando patrulhas imperiais e piratas espaciais. Jackson, sempre em busca de lucro, aproveitava as paradas para negociar com comerciantes e colecionadores, tentando conseguir informações sobre o espelho de Ethel, ou quem sabe, encontrar algum outro tesouro no processo. A busca os levou a planetas exóticos e perigosos. Eles enfrentaram tempestades de areia mortais em Tatooine, escaparam de caçadores de recompensas implacáveis em Nar Shaddaa e exploraram as ruínas antigas de Yavin 4, onde Kylo sentiu uma forte conexão com a Força, como se os espíritos dos antigos Jedi o estivessem guiando. Em cada parada, Kylo buscava informações sobre o espelho de Ethel, conversando com historiadores, arqueólogos e místicos. Ele descobriu que o espelho era mais do que um artefato poderoso, era a chave para uma antiga profecia Orinath.
A profecia do escolhido, aquele que uniria a galáxia e derrotaria a escuridão. Kylo, com sua conexão com a força e sua determinação inabalável, acreditava ser o escolhido. Ele sentia o peso da galáxia em seus ombros, a esperança de milhões de seres vivos que sofriam sob a opressão da Primeira Ordem. Capítulo 4. O Guardião do Templo. Após meses de busca, Kylo finalmente decifrou o último enigma do mapa estelar. O espelho de Ethel estava escondido em Orin, o planeta natal de seus ancestrais. A Ghost saltou para o hiperespaço, sua proa apontada para o sistema estelar Ethel, esquecido no canto mais distante da galáxia. Ao se aproximarem de Orin, Kylo, Hera e Axon se depararam com um cenário desolador. O planeta, outrora um paraíso de oceanos azuis e continentes verdejantes, estava agora envolto em uma névoa púrpura, sua superfície marcada por tempestades furiosas e cicatrizes de uma antiga batalha cósmica. O que aconteceu com este lugar? Perguntou Jackson, assustado com a aura sinistra que emanava de Orin. A entidade, Kylo respondeu, sua voz carregada de tristeza. Ela devastou este planeta, corrompendo sua energia vital. Mas acredito que ainda haja esperança. O espelho de Ethel pode restaurar o equilíbrio. A Ghost pousou em uma planície desolada, não muito longe das ruínas de uma cidade Orinath. Kylo, guiado pela força e pelo mapa estelar, conduziu Hera e Jackson através das ruínas da cidade, seus passos ecoando na quietude fantasmagórica. Edifícios desmoronados se erguiam como esqueletos contra o céu crepuscular, seus interiores tomados por trepadeiras e vegetação estranha que brilhava com uma luminescência fraca. Sinto uma forte presença da força aqui, disse Kylo, sua voz um sussurro reverente. Os espíritos dos Orinath ainda vagam por estas ruínas. Eles chegaram a um templo colossal, suas paredes cobertas por entalhes antigos que representavam a história dos Orinath e sua luta contra a entidade. No centro do templo, uma escadaria em espiral levava a uma câmara abobadada, onde Kylo podia sentir a presença do espelho de Ethel. É aqui, ele disse, seu coração batendo forte. O espelho está lá em cima, mas a entrada da câmara era guardada por uma criatura feita de pura energia, sua forma se contorcendo e mudando como chamas. Seus olhos, dois orbes de fogo branco, fixaram-se nos intrusos com fúria ancestral. Quem ousa perturbar o sono do guardião do templo? A criatura rugiu, sua voz um trovão que sacudiu as fundações do templo. Saiam daqui, mortais, antes que eu seja obrigado a purificá-los com fogo. Estamos aqui pelo espelho de Ethel? Kylo respondeu, seu tom firme, mas respeitoso. Precisamos dele para salvar a galáxia. O espelho não pertence a vocês. O guardião rugiu, lançando uma onda de fogo na direção do grupo. Kylo, usando a força, criou um escudo protetor de energia que absorveu o impacto. Hera sacou seus blasters, seus disparos ricocheteando inutilmente na armadura de energia do guardião. Jackson, apavorado, se escondeu atrás de uma coluna caída. Não podemos derrotá-lo com força bruta, gritou Hera, recuando para perto de Kylo. Temos que encontrar outra maneira. Kylo fechou os olhos, concentrando-se na energia da força que fluía pelo templo. Ele podia sentir a dor e o sofrimento dos Orinath, mas também sua esperança e sua determinação. Ele entendeu que o guardião do templo não era um inimigo, mas um protetor, acorrentado ao espelho por um dever ancestral. Guardião, ela falou, sua voz calma e firme, ecoando pela câmara. Não queremos lutar contra você. Sentimos sua dor, sua raiva, mas você não está sozinho. Viemos ajudar. O guardião hesitou, seus movimentos se tornando menos erráticos. A fúria em seus olhos diminuiu, substituída por uma curiosidade cautelosa. Ajudar? Ele perguntou, sua voz um sussurro rouco. Como poderiam mortais como vocês ajudar um ser de pura energia? Nós podemos libertá-lo, Kylo respondeu, erguendo seu medalhão de cristal. Este medalhão contém um fragmento do espelho de Ethel. Com ele, podemos quebrar o feitiço que o prende a este lugar. O guardião observou o medalhão com interesse. Ele podia sentir a energia do espelho emanando dele, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante. E o que te faz pensar que eu quero ser libertado? Ele perguntou, sua voz ainda carregada de desconfiança. Passei eras guardando este lugar, mantendo a entidade aprisionada. Se eu for embora, quem a impedirá de se libertar e destruir a galáxia? Nós a impediremos, Kylo respondeu, sua voz firme e confiante. Encontraremos uma maneira de derrotar a entidade de uma vez por todas. Mas precisamos do espelho de Ethel para isso. Por favor, guardião, deixe-nos passar. O guardião olhou nos olhos de Kylo, procurando por qualquer sinal de engano ou manipulação.
Ele viu apenas sinceridade e determinação. A mesma determinação que os Orinath mostraram eras atrás em sua luta contra a entidade. Lentamente, o guardião se afastou da entrada da câmara, seu corpo de energia se dissipando em uma névoa brilhante. Que a força os guie, jovens viajantes, ele sussurrou. Pois se falharem, a galáxia estará condenada. Capítulo 5. O espelho e a profecia. Kylo, Hera e Jackson entraram na câmara abobadada, seus passos ecoando no silêncio solene. A câmara era fracamente iluminada por uma luz etérea que emanava do centro da sala, onde um pedestal de pedra sustentava o espelho de Éter. O espelho era ainda mais belo do que Kylo imaginava. Era uma esfera de cristal perfeita, do tamanho de uma cabeça humana, no interior da qual giravam galáxias em miniatura, como um mapa tridimensional do cosmos. Kylo podia sentir a energia emanando do espelho, tão antiga e poderosa que parecia vibrar em seus ossos. Ele se aproximou do espelho, estendeu a mão e o tocou com reverência. No momento em que seus dedos tocaram a superfície fria e lisa do cristal, a câmara se encheu de luz e som. Imagens holográficas surgiram ao redor deles, retratando a história dos Orinath, sua ascensão e queda, sua luta contra a entidade. Kylo viu como os Orinath, em sua busca por conhecimento e poder, despertaram acidentalmente a entidade de seu sono ancestral. Ele viu a devastação que a entidade causou, transformando Orin em um deserto inóspito. E ele viu como os últimos Orinath, em um ato de sacrifício, criaram o espelho de Ethel e aprisionaram a entidade em uma dimensão paralela. As imagens então mudaram, mostrando o futuro. Kylo viu a galáxia sendo consumida pela escuridão. A primeira ordem dominando mundos e escravizando populações inteiras. Ele viu a resistência liderada por uma general Leia Organa envelhecida, lutando bravamente, mas em vão. E então, em meio à escuridão, uma luz surgiu. Kylo viu a si mesmo, empunhando o espelho de Ethel, sua energia fluindo através dele, unindo a galáxia contra a Primeira Ordem. Ele viu a entidade, enfraquecida por seu longo cativeiro, sendo finalmente destruída, sua energia se dissipando no vazio. As imagens se dissiparam, deixando Kylo atordoado com o que havia visto. Ele agora entendia o verdadeiro poder do espelho de Ethel, mas também o peso da responsabilidade que havia herdado. Ele era o escolhido, o único que poderia derrotar a entidade e restaurar o equilíbrio na galáxia. Mas ele não estava sozinho. Hera e Jackson estavam ao seu lado, prontos para lutar ao seu lado até o fim. E ele podia sentir a força fluindo através dele, conectando-o a todos os seres vivos da galáxia, dando-lhe a força e a coragem para enfrentar o desafio que o aguardava. A jornada de Kylo estava apenas começando. Mas com o espelho de Ethel em suas mãos, ele sabia que tinha a chance de mudar o destino da galáxia. A história continua.